Você pode levar 20 anos para construir uma reputação impecável e pode levar 5 segundos para destruí-la. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar como a verdade ela pode te ajudar a evoluir, te dando posicionamento e autoridade. Um exemplo que eu vou te dar. Quando alguém fala assim para você: você conhece essa tal pessoa? Automaticamente já vem algo na sua mente e você fala: essa pessoa é uma pessoa muito mentirosa. Qual é a imagem que você está passando para as outras pessoas? Uma imagem de uma pessoa verdadeira ou a imagem de uma pessoa mentirosa? Porque a partir do momento que eu te passo uma imagem de mentirosa, a minha reputação através dos seus olhos nunca mais vai ser a mesma. Toda vez que você escutar o meu nome, toda vez que você escutar falar de mim, você vai ter um feedback muito negativo sobre a minha pessoa. Então você tem que pensar muito bem antes de contar uma mentira. Porque é muito melhor você contar a verdade logo do que você ter que ficar esperando pra contar a verdade depois de muito tempo. Por mais que você ache que aquela mentirinha é muito pequenininha, lá na frente ela pode se transformar numa bola de neve muito grande. E você pode estar pensando: ah, mas é uma mentirinha pequenininha. Você fala assim pra outra pessoa: ah, mas eu só menti pra você porque eu gosto muito de você, não quero o seu mal. Mas a partir do momento em que você mente para outra pessoa, você já está querendo o mal dela. Porque agora, no momento em que você contou essa mentira, a outra pessoa não sabe. Mas lá na frente, quando ela descobrir, você não vai estar fazendo mal só a si mesmo mentindo, mas você estará fazendo mal à pessoa com a qual você mentiu. Olha a bola de neve em que isso se transformou. Então, antes de você contar uma mentira, pense muito bem. É melhor você contar logo. Por mais que doa, por mais que seja difícil, conte logo a verdade para outra pessoa. Eu digo isso em questão não só de meio pessoal, mas também no profissional. Isso a gente tem que levar para a vida toda, em todos os ambientes em que nós convivemos. Seja em casa com a minha família, ou com meus parentes, ou com pessoas do meu outro convívio. Seja isso na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, no meu convívio ali com as outras pessoas, na igreja, em todos os lugares que eu for. Gente, por mais que seja pequena a mentira, ela pode se transformar em algo muito grande. Por mais que pra você seja bobo, pra outra pessoa não é. Então, a partir do momento em que eu tenho uma comunicação que não é passada corretamente para outra pessoa, isso passa a ser agressivo. Um exemplo muito clássico disso que eu posso contar pra vocês também é sobre a minha vida, minha experiência de vida. Eu tenho 25 anos, eu sou nova, só que eu tenho muita experiência de vida aqui pra contar pra vocês. E uma delas que eu vou contar hoje é que quando eu gerenciava pessoas lá em um restaurante, que eu era gerente, e eu fui conversar com um funcionário, eu expliquei algo pra ele. Tudo milimetricamente bem explicadinho, sabe? E ele já tava dando problema. E eu expliquei pra ele certinho. Porque ele já tava querendo sair da empresa mesmo, só que ele queria sair como se a empresa tivesse mandado ele embora. E não como se ele tivesse mesmo saído. Por quê? Quando a empresa manda o funcionário embora, o funcionário ele tem direito a alguns benefícios. E quando o funcionário pede as contas, não tem direito. Então, eu expliquei tudo corretamente pra ele, tudo certinho. E depois que eu expliquei tudo corretamente pra ele, ele falou coisas completamente diferentes pra dona do restaurante. Coisas que eu nunca falei. E quando ele falou isso, ela me mandou mensagem. Falou assim: Lídia, o funcionário fulano de tal disse que você falou isso, isso e isso pra ele. Eu falei assim: olha, eu nunca disse isso pra ele, nunca falei isso, nunca falei nada. Eu expliquei corretamente. Então, como eu ia falar algo pra ele, sendo que isso nem tá na legislação trabalhista? Não tem como eu falar. E ela falou assim: não, Lídia, pode ficar tranquila, ele já tá dando trabalho, porque eu sei que você nunca iria fazer umas coisas dessa, porque eu pensei: a Lídia fazer isso? A Lídia nunca fez isso, entendeu? Porque eu construí uma reputação da minha imagem. Porque todos os lugares que eu já trabalhei aqui na cidade que eu trabalho, graças a Deus, todos me olham com olhos diferentes.
Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma identidade, eu passei uma imagem de uma pessoa respeitada, de uma pessoa honesta, que fala a verdade, que faz serviço certo, que tem responsabilidade, que o que pega pra fazer de serviço faz corretamente, entrega resultado. Eu falei, Lídia, pode ficar tranquila porque eu sei que você tá falando a verdade. E não só foi isso que aconteceu, mas outras várias coisas, no caso, como a Lídia fazer isso. Não, a Lídia nunca fez isso. Não é do perfil da Lídia fazer isso. Então, por que as pessoas confiam e confiaram no meu trabalho? Porque eu nunca dei motivo para elas desconfiarem de mim. Eu nunca dei motivo para ficar mentindo. Quando eu errava no meu serviço, eu trabalhei nesse escritório de contabilidade. Quando eu trabalhei nesse escritório de contabilidade 4 anos, tinha muita coisa que eu tive que aprender sozinha, teve muita coisa que eu aprendi lá, trabalhando. E quando eu fazia algo errado, eu pensava assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver esse problema? Eu ficava com a cabeça quente, com a cabeça fervendo. Meu Deus, como que eu vou contar pro meu superior que eu errei, que eu fiz algo errado? Eu chegava nele e falava, olha, eu fiz isso e isso, e agora como que eu faço pra consertar esse erro que eu cometi? Aí ele, não, Lídia, fica tranquila, isso tem como resolver, vamos ligar no sistema pra eles dar suporte pra gente, é só fazer isso e aquilo. Ele me ensinava como resolver aquele erro. Agora, se for pra me esperar uma mentira, vamos supor um exemplo. Eu cometo esse erro hoje, não aviso ninguém, e eu sei que eu cometi. Daqui 30 dias, o meu supervisor descobre que eu cometi esse erro. Ele me pergunta assim, Lídia, foi você que fez isso? Eu falei, não, não fui eu. E depois ele descobre que foi eu. E aí? Como que fica a minha imagem pra ele? Uma imagem de uma pessoa mentirosa que não leva serviço a sério e é irresponsável. Porque isso pode não só prejudicar a minha pessoa, mas como pode prejudicar ele e todos que estão ali em minha volta trabalhando comigo. Por mais que você ache que a mentira é algo pequeno, ela pode se transformar numa bola de neve muito grande. Hoje você acha que ela é pequena, mas lá no final, quando alguém descobrir a sua mentira, ela pode se transformar numa bola de neve muito pior, muito grande. Por mais que você ache que essa mentira é muito pequena, é melhor você contar. Ah, mas eu não quero contar pra outra pessoa porque eu acho que ela vai se magoar, porque eu acho que ele vai ficar triste. Gente, aí você fala, ah, mas eu não quero o seu mal. Mas a partir do momento em que você mente pra outra pessoa, você já tá deixando a pessoa mal. Imagina se a pessoa descobre isso lá no final. Aí que a pessoa vai ficar arrasada mesmo. Vai falar, nossa, você mentiu pra mim esse tempo todo, sendo que podia ter falado ali na hora pra mim. Entendeu? Então, por mais que você ache que a mentira é algo pequeno, por mais que você ache que contar ali na hora doa, deixar pra contar depois dói mais ainda. A mentira, ela é um empréstimo. Você ganha algo agora, você ganha tempo, ganha desculpa, ganha imagem, mas paga com juros altíssimos depois. É o que eu tava dizendo pra vocês. Depois que é descoberta a sua mentira, você tem perca de sono, talvez até falta de apetite. Tem medo de ser descoberta, que essa sua mentira seja descoberta. E aí, como que fica a sua sanidade mental? E você vai ficar denigrindo a sua imagem, porque depois que é descoberto, e aí? E a verdade, ela é um investimento. Por mais que ela dói agora, por mais que seja difícil de contar, no começo realmente é difícil. Você fica pensando, como eu vou falar isso? Como? Mas ela constrói uma fundação de concreto. Quem fala a verdade não precisa de uma memória boa para ter que ficar lembrando o que falou. Porque quem mente tem que ficar lembrando o que te disse sempre. Você tem que ficar lembrando, eu disse isso pro fulano, eu tenho que continuar falando isso pra ele pra sempre. Você tem que ficar sustentando aquela mentirinha. Sustentando a longo prazo. E quando você investe nessa verdade, você não precisa ficar sustentando isso. É uma mentira. Basta ser quem você é. E quando você tem essa comunicação assertiva de comunicar ao outro algo que é verdadeiro, você já está passando para outra pessoa uma imagem de valor. Você já está mostrando para outra pessoa que você tem um valor. E que o seu valor não pode ser negociável. Você não pode ficar negociando um valor corruptível, que é a mentira. Ninguém segue um líder em quem ele não confia. Se você mente,
você perde o direito de liderar a sua vida e a vida dos outros. A verdade, ela te liberta, mas primeiro, para ela te libertar, ela vai te deixar desconfortável, porque você vai se acostumar com isso. Você vai criar a sua imagem, que é a imagem que você quer passar para as outras pessoas. E vale a pena passar por esse desconforto para você ter uma vida de autoridade, porque é isso que você quer. Você quer passar uma imagem de que é uma pessoa digna de ter respeito. Porque para você ter respeito, você também tem que respeitar as outras pessoas. E contar a verdade também é um ato de respeitar as outras pessoas. Eu já convivi com pessoas no meu meio em que você olhava assim, você sabia que a pessoa estava mentindo. E mesmo assim a pessoa, ela continuava mentindo. Você falava assim, ai, como mente, como é mentirosa. Meu Deus, essa é a imagem que você quer passar para as outras pessoas? Eu tenho certeza que não. Então, se essa é a imagem que você não quer passar para as outras pessoas, pare de ser mentiroso. Pare de mentir e comece a contar a verdade. Ai, Lídia, mas eu não consigo. Quando eu ver, eu já falei. Começa a treinar a falar a verdade. Não. Hoje eu acordei decidida. Eu vou começar a falar a verdade. Por mais que doa. Segura sua língua na hora de contar uma mentira. Começa a contar a verdade, tá bom? E pra finalizar, eu quero deixar aqui pra vocês um texto de um livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares. Quanto mais raro um minério ou uma pedra preciosa é, mais valioso se torna. Quanto mais raro você for, maior será seu valor. Gente, é uma reflexão pra vocês. Mentir é muito mais fácil que falar a verdade. A verdade dói na hora, mas a mentira dói pra sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal para que eu possa trazer mais conteúdos assim pra vocês. Tchau!